Olá, eu me chamo Mainara e hoje, juntamente com o Sérgio, eu vou conversar um pouquinho sobre reconhecimento facial. Então, entrando para a parte de contextualização, o que é o reconhecimento facial? Em termos mais gerais, o reconhecimento facial é o processo pelo qual a gente vai medir o grau de similaridade entre duas imagens faciais com o propósito de identificar um indivíduo ou então verificar a identidade desse indivíduo. Então, no sistema de reconhecimento, basicamente a tarefa de identificação vai determinar a identidade de uma pessoa entre registros de um banco de dados, ou seja, a identificação ela tenta determinar a identidade de uma imagem, de uma imagem facial, mediante a comparação dessa imagem com outras imagens faciais que estão armazenadas num banco de dados, numa galeria. E assim ela vai acabar fornecendo um grau de similaridade a cada comparação. Já quando o reconhecimento facial está na tarefa de verificação, ele vai tentar determinar se a identidade invocada por um indivíduo ela é verdadeira. Essa conceituação parte do autor Victor Hugo Kirita, que está na base das nossas referências. Falando um pouquinho sobre como surgiu o reconhecimento facial, de acordo com o autor Luiz Felipe Braga, os primeiros trabalhos de reconhecimento facial no campo da engenharia eles começaram por volta dos anos 60, mas só na década seguinte, nos anos 70, é que foram propostos sistemas automatizados mesmo de reconhecimento facial. E aí, desde então, várias linhas de pesquisa sobre esse assunto foram iniciadas aí nos mais variados campos da ciência e foram incorporados em novas tecnologias, trazendo esse processo cada vez mais robusto, cada vez mais eficaz e mais aperfeiçoado. Essa é uma técnica que não é estranha à maioria da população, já que essa área da biometria ela vem sendo cada vez mais utilizada, E ela apresenta variadas vantagens em diversas aplicações, que a gente vai ver mais para frente até na apresentação, mas hoje em dia é muito frequente situações onde as pessoas precisam confirmar a autenticidade da sua identidade. E até o momento a forma mais utilizada para isso são as senhas, mas elas são burláveis, por qualquer indivíduo que possa conseguir essa senha, o que não acontece no reconhecimento facial. Na verdade, ele é uma das formas talvez mais eficazes para se evitar fraudes de identidade, Então, por conta disso, até os algoritmos que tratam dessa técnica, eles precisam ser precisos, precisam ser robustos e precisam ser à prova de falsificação. Falando rapidamente acerca de como funciona, de um modo geral, os sistemas de reconhecimento facial automáticos, eles são formados por 4 módulos, Então, tem a localização de face, a normalização, a extração de atributos e a comparação, conforme está sendo apresentado nessa primeira figura, E vai ser descrito aí nos slides seguintes. Essa primeira imagem, ela está ilustrando o processo pelo qual uma imagem facial é reconhecida de uma forma automática. Então, nesse processo, a imagem, a sequência de vídeo, na entrada, ela vai passar por um módulo de localização da face, para obter uma imagem facial que logo vai ser transformada pelo módulo de normalização da face. Então, essa imagem ela vai ser transformada, vai ser normalizada, e isso vai permitir a coleta de formas mais adequadas, das principais características da face. Então, isso vai ser aí também permitido pelo módulo de extração de atributos. E já na parte de correspondência, os modelos são criados com base nesses atributos e são comparados com outros que são similares, que foram previamente cadastrados lá na galeria. A primeira tarefa, então, que é a tarefa de localização da face, a detecção facial, ela vai procurar extrair aí de uma região da imagem, na entrada, ela vai procurar extrair uma determinada parte que contém pelo menos uma imagem facial. E aí, a partir disso, a maioria dos algoritmos de detecção eles vão se basear na determinação de pontos referentes aos olhos, nariz, boca, entre outros que são denominados dos pontos fiduciais, para extrair aí as informações. Acaba que a eficácia dos sistemas de reconhecimento facial ela vai depender fortemente desses atributos que são extraídos nas imagens faciais normalizadas, e aí ele vai depender aí da correta localização da face, e da exatidão na determinação desses pontos fiduciais. Partindo para a etapa de normalização da face, ela vai ser o processo por onde a imagem facial vai ser transformada geometricamente e fotometricamente, ou seja, esses pontos fiduciais fornecidos pela detecção facial, eles permitem
normalizar a imagem facial em rotação e em escala no plano de imagem, né? Então, de modo que acaba que a face resultante ela precisa estar alinhada ao eixo horizontal do plano com a distância fixa entre os olhos. Então, as transformações elas vão ser em iluminação, em contraste, entre outras propriedades dessa imagem que acabam constituindo aí o que os autores chamam de normalização fotométrica. Na extração de atributos, a gente parte do princípio que o reconhecimento facial ele é essencialmente um problema de reconhecimento de padrões. Então, vai ser necessário de ferramentas que permitam extrair as informações mais relevantes das imagens faciais normalizadas, ou seja, um vetor de atributos, que com base nele a gente consiga diferenciar uma face entre a variedade de identidades que tem, né? Então vai ser necessário aí que a solução funcione a despeito das variações de iluminação, a despeito das variações de movimento da face, fora do plano e outras circunstâncias que possam vir a acontecer. Já na etapa de correspondência, os atributos extraídos de uma imagem facial normalizada, eles são comparados com aqueles que têm a cada imagem facial normalizada dentro da galeria. Então, o sistema ele deve fazer esse reconhecimento em tarefas de verificação, que também são chamadas aí de correspondência 1 a 1, onde o classificador vai fornecer duas respostas. Sim, quando essa identidade ela é verdadeira, né, quando a identidade invocada é verdadeira, ou não quando ela é falsa. E quando a tarefa é identificação, no caso, a gente vai denominar muitas vezes essas correspondências não de 1 a 1, mas de 1 a N. Né? E esse classificador vai fornecer uma lista de identidades na galeria que vai estar ordenada segundo o grau de similaridade com a imagem. Falando então um pouco das técnicas e dos métodos, as técnicas de reconhecimento facial podem ser divididas em 3 categorias, dependendo do método que está sendo utilizado. O autor Kirita ele exemplifica uma categoria dos métodos de reconhecimento facial do ponto de vista psicológico, de como humanos usam atributos locais e globais para o reconhecimento. Então, tem um método de correspondência holística, que são aqueles que procuram identificar as faces usando representações globais da imagem facial. Pode-se ainda subdividir essa classe em 2 grupos. Tem aqueles que usam abordagens estatísticas para análise de componentes principais, análises lineares, etc., e as técnicas de aprendizagem de máquinas, que nesse caso entraria redes neurais, SVMs. Tem o método de correspondência baseado em atributos, que são os métodos que buscam extrair atributos representativos de uma imagem facial, não necessariamente normalizada. Então, esses pontos, por exemplo, o ponto dos olhos, nariz, boca, entre outros pontos de referência, e eles têm a finalidade de realocá-los e obter uma representação simplificada da face, a qual é submetida então a técnicas estatísticas de reconhecimento de padrões. Tem também os métodos híbridos, que combinam a abordagem dos métodos holísticos e dos baseados em atributos. E tem também os métodos de compreensão baseada em componentes. Estes visam identificar as faces usando sub-regiões, que seriam então as partes ou componentes da imagem facial, e que eles contêm características locais. Por exemplo, tem os olhos, o nariz, a boca, etc. Alguns exemplos, então, dessas técnicas. Segundo a autora Anna Elise Schmidt, então tem o Ng-Faces, que seria a busca então por um conjunto de características que não depende somente de atributos geométricos da face. Por exemplo, a distância dos olhos, a distância do nariz, a boca. Mas sim, então, ele levaria em conta toda a informação de representação facial. Então, o Aging Faces ele identifica as principais características que diferenciam uma face específica dentre as outras e cria uma imagem para cada característica. Então, como visto aqui, a segunda figura então ele vai mostrar essas 8 principais características que foram extraídas a partir do conjunto de fotos que a gente tem do Obama. Temos também então o Fisher Faces, segundo a autora Bisse, ele é similar então ao Ng Faces, e as Fisher Faces elas podem ser visualizadas como imagens de características. Então, essas características dos Fisher Faces, então, elas são variações da aparência que é presente na imagem de cada indivíduo. Tais, então, como
iluminação, poses, expressões faciais, etc. Então, assim como as imagens dentro de um espaço de dados elas possuem um valor para cada atributo, os vetores e as características possuem um valor para cada feature face. Então, na imagem é mostrada a projeção das faces relativa ao feature face. Então, temos que quanto mais diferente for uma pessoa das outras, mais distantes deverão ser essas projeções. E quanto mais parecida, então, as imagens forem uma das outras, mais próximas deverão ficar entre as projeções. Outro exemplo, então, que a gente tem é o Local Binary Patterns, o LBP. Segundo a Ana Elisa Schmidt, então, uma autora, no LBP a imagem é dividida em várias regiões, que são denominadas janelas. Então, cada pixel da imagem é comparado com seus vizinhos e este é associado ao bit, caso ela, bit 1, caso ela seja igual ou maior, e bit 0, caso contrário. Então, no final desse processo, os resultados podem ser concatenados em números binários de até 8 bits, e para cada janela é criado um historiograma com esses valores binários, e esse historiograma, então, ele é usado na comparação com as outras imagens. Então, por exemplo, aqui, na primeira imagem, mostra um exemplo de operadores 3x3 do LBP e a respectiva classificação binária, threshold, dos pixels vizinhos de acordo com esse operador. A segunda imagem, então, ela mostra o resultado da análise LBP e você consegue identificar, então, que cada uma das imagens do conjunto de fotos do Obama que é visto aplicadas depois de aplicado o LBP. Então, quais são as aplicações do reconhecimento facial? Então, por exemplo, ele pode ser usado para comando de ações. Então, por exemplo, eu passo algum comando específico, eu programo algum comando e a partir disso o meu sistema faz isso. Por exemplo, eu dou um comando para abrir a porta, fechar a porta, assim. Acessos, então eu consigo ter um controle de acesso de pessoas que entram. Então, por exemplo, eu tenho um detector que consegue identificar a pessoa e com isso eu consigo liberar o acesso dela. Tem aplicações de smartphone, um exemplo disso é a Apple, que utiliza desde 2017 o Face ID, que ele faz o mapeamento do rosto da pessoa e com isso ele libera o acesso ao smartphone. Tem também a área de fiscalização e segurança pública, que pode ser utilizado, embora entre em muitas questões sobre privacidade, vai ser muito utilizado futuramente para identificação de pessoas e operações policiais, por exemplo, entre outros quesitos de segurança. Então, como conclusão, a partir desse estudo então, sobre a história, os fundamentos, os métodos e técnicas, pode constatar então que hoje em dia já existem várias formas de identificar, de se realizar esse reconhecimento facial. Vários algoritmos, então, eles são usados nessa demanda, só que eles precisam de uma grande capacidade de processamento para conseguirem trabalhar com essa extração das características das imagens. Então, esse fato tem um impacto direto no que tange a precisão e os índices de acertos desses algoritmos de reconhecimento facial, porque quanto mais preciso for o software de reconhecimento, maior a capacidade de processamento necessária para a execução dos mesmos. Então é isso, muito obrigado, até mais.